O MTC surge em 2004, na cidade de Igaci, no estado de Alagoas, e o movimento foi surgindo a partir de uma situação que as famílias viviam, né, que era uma situação de injustiça social, seja pelo problema da falta de água, ou seja no processo de formação histórica da própria sociedade daquela região, porque a gente estava encravado numa região do Agreste e Sertão, na hora de transição, e que era muito comum essa questão da prática dos coronéis, né, que se perpetuava naquela região. Então, a opressão era muito comum naquela nossa região, aonde mandava quem pode e obedecia quem tem juízo, né? O movimento dos trabalhadores e trabalhadoras do campo surgiu a partir de uma outra organização, que se chamava Migreal. Então, assim, a partir de uma associação de moradores na comunidade de Igaci, aqui em Alagoas, eles começaram a sentir a necessidade da população, que era a questão da falta d'água constante na cidade, mesmo tendo a canalização da Casal, né, que é a companhia que dá assistência à água, mas a água não chegava na torneira das pessoas. Então, isso foi gerando muita inquietação e essa associação de moradores, através de suas organizações, começaram a lutar nesta causa. E aí não ficou só no município de Igaci, foi se espalhando para outros municípios circunvizinhos que viviam essa mesma realidade, tanto na zona rural quanto na zona urbana. E assim foram se reunindo essas pessoas e entrando numa luta de buscar esse direito básico que era a água. Havia um interesse econômico e político, dos políticos mesmo da região e também de algumas pessoas, dos grandes fazendeiros, para que a água tivesse concentrada na mão de poucos e aí tinha esse processo da troca de favores. Essa questão do favoritismo político, que não se diz que é por causa da troca de votos, mas a gente sabe que muitas vezes é. Porque as pessoas, elas se baseiam muito pelas necessidades e o político quer o voto. Então, quase sempre, eles atacam na necessidade das pessoas. Por exemplo, se eu não tenho o dinheiro para comprar água e eu ligo para o político e digo, olha, eu estou precisando de um caminhão d'água, nossas crianças estão precisando assim e assim. Logo ele vai dizer, ótimo, vou mandar um caminhão d'água. Sendo que quando chega o tempo das campanhas, é como se a gente tivesse que deixar eles em fazer campanha dentro da instituição, que um direito adquirido não lhe deixa obrigado a ter um compromisso político com ninguém. As famílias tinham que se acordar muito cedo, né, para pegar uma lata d'água, muitas vezes até água para beber, ou para cozinhar, para o seu consumo diário. Né? Mas o que era mais difícil é que a Casal, a companhia de abastecimento, eles cobravam, a população tinha que pagar pela água que não chegava. Então, as pessoas ficavam muito revoltadas e guardavam os talões. E isso gerava uma série de problemas. Então, também a Migreal, dentro de suas organizações, lutava por esse direito da população não pagar. Se não consumia, não pagar. Então, assim, nas mobilizações, nas grandes reuniões, a gente mandava as pessoas levar os seus talões de água e aí a gente depois ia lá na Casal dizer para o pessoal da Casal que a população não ia pagar. E depois a gente levava isso para o Ministério Público, para que o Ministério desse esse direito à população de não pagar, porque se não consumia... Antes de pensar qualquer tipo de mobilização, de luta, a gente pensava que a gente ia formar uma campanha chamada Campanha de Alimentação e Saúde, que chamava CAIS, que ia trabalhar muito essa questão das práticas agroecológicas, práticas alternativas. Só que, antes do surgimento da Migreal, naquela região de Igaci, né, do Agreste, não existia nenhum processo de mobilização e de luta. Né? Não existia
havia uma carência muito grande da organização da classe trabalhadora. E esse processo da organização da classe trabalhadora, se era o povo do campo e da cidade que vivia sendo perseguido, também a parte dos funcionalismo público, outros setores da sociedade, os professores, havia esse processo. Com o surgimento da Migreal, a gente foi impulsionando e inspirando outras lutas. Então vai vir as pessoas de outros municípios, vai vir pessoas de zonas rurais desses municípios, e especialmente do Igaci, para estar refletindo e debatendo essa questão da busca por esse direito. Travamos essa batalha de estar conversando com as autoridades, fazendo até alguns eventos de fechar pista, de ir até a casal, de pressionar o pessoal que tomava conta do controle da água, de conversar com o promotor de justiça. Então, quando a Migreal faz uma caminhada nesse sentido, ela vai se consolidando em outras alternativas, em outros problemas, e aí ela cresce e se torna um movimento, que hoje é o MTC, né? O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo, que está em 10 estados do Brasil. O processo de articulação do MTC nos estados iniciou a partir da realização das plenárias estaduais, que aconteceu no Nordeste, menos no estado do Piauí. Inicia a partir dos grupos de base, né, que o grupo de base, onde é formado a partir de pequenos núcleos, onde as famílias se reúnem uma vez por mês. E nesse processo é um processo de setorização, onde é trabalhado a família como um todo, que inicia com as crianças através da ciranda da terra. Existe um trabalho com jovens, onde os jovens compreendem um pouco de qual é a sua importância na sociedade e na sua comunidade enquanto camponês, e tendo como bandeira principal a agroecologia, né, a produção de alimentos saudáveis. E aí a gente tem um trabalho com a família, onde a gente trabalha a relação social de gênero, de homem e da mulher camponesa, e trabalha o fortalecimento da permanência da terra de toda a família. Sou de Cacimbinhas, onde faço parte do movimento MTC, onde eu faço grupos de base passando nas casas do pessoal, falando da importância dos seus direitos. De uma vez por mês, eu ou outras pessoas faz essa reunião, debate também sobre as situações, como é que está lá a sua comunidade. Fazemos mobilizações se preciso, vamos à rua. Essa metodologia que a gente construiu, a gente chama de método camponês, é onde a gente vivencia essa educação popular, que é desde na organização das comunidades, a formação da ciranda, a formação de jovens, também a organização do MTC, a organização das famílias. Porque assim, a gente não só tem um grupo de base, que no caso não só uma comunidade, como várias. A base é a força, faz com que a gente tenha força, a força do movimento é essas bases. Se não tiver as bases, não tem movimento. E depois que eu comecei a caminhar junto com o povo, cada momento eu fui passando a aprender mais um pouco e entender que é importante a gente lutar e buscar, porque aí a gente passa a aprender dos direitos que a gente tem. Porque antigamente, antes desse movimento, o que eu entendia dos direitos das mulheres, que eu via diariamente o povo falar que o direito da mulher era a cozinha e um fogão. Só que hoje eu não entendo mais assim, é bem diferente. Que o mesmo direito que os homens têm em todas as partes, a mulher também tem o mesmo direito. É só ela buscar. Nós temos o Centro de Formação Irmã Dorothy, é responsável pela formação de militantes, a formação técnica e política de militantes de todo o Brasil. Ele está em Alagoas, mas ele tem uma abrangência nacional, onde todos os militantes dos 10 estados que compõem o MTC e de outras organizações também participam do centro. O Centro de Formação Irmã Dorothy, ele nasceu de uma necessidade. Os movimentos sociais sempre
buscaram espaços que congregassem as formações de militância, as escolas de militância, né, os cursos de agroecologia. Então, esse espaço aqui, ele congrega o sonho de muitos movimentos sociais, não só do MTC. Né? O MTC, ele quem encabeça, né, esse sonho, mas agrega outros movimentos sociais, pastorais sociais, né, associações, diversos coletivos. Uma questão que é grande assim na região é sempre a imigração de trabalho, né, que saem daqui porque acham que o que fazem não dá retorno. A luta do MTC é muito clara, que é a luta pela permanência na terra. O pequeno camponês, o agricultor, possa permanecer na terra com dignidade. Isso tem transformado vidas, né? E tem evitado a questão do êxodo rural. Mas para nós ainda é um grande desafio. O movimento está tipo abrindo os olhos dos jovens que não sabiam dar valor. Eles estão abrindo os olhos assim, tipo, que eles não dão valor ao pequeno campo que eles têm, ao pequeno território. Eles acham que dali não conseguem nada. E o que o MTC está fazendo, ele está abrindo os olhos nessa parte, abrindo novos caminhos, mas que os caminhos você volte a ficar no seu devido lugar, assim, não sair dali. A escola de agroecologia que o MTC ele propõe, né, se propõe para a juventude camponesa, tem um ideal, além das práticas de agroecológica, essa formação política. Né? Então, todo o centro ele serve como um laboratório para que as práticas elas aconteçam, mas essas práticas elas estão atreladas à formação política. Eu estou participando do curso popular da juventude camponesa e é muito importante que aprendemos a trabalhar no campo, dar conselho a outras pessoas para não colocarem veneno na terra e saber como trabalhar e ensinar outras pessoas que não sabem e ajudar outras pessoas que não têm a necessidade de pagar, que não tem como pagar uma pessoa assim, se vai lá dar uma aula, dizer assim, não pode isso, que eu aprendi aquilo no curso. Aí hoje eu passo para outras pessoas, né, o que eu aprendi lá. Estou estudando o curso de agroecologia, o curso da juventude camponesa. Aprendi muitas coisas lá, que aprendi como se faz carroça, né? Como faz a plantação, como colhe. A gente tem encontrado muitas famílias e muitos jovens, homens e mulheres, que sonham de viver bem no campo, né? Que querem resistir e permanecer na terra. Só que, nesse processo, há um avanço muito grande, né, de um projeto neoliberal que quer tirar as famílias do campo. O que esse curso de agroecologia está mostrando para a gente, para os jovens, é que a gente pode fazer mais do que a gente esperava em pequenas propriedades. Não precisa ser grande, não precisa você ser um fazendeiro, basta ser um pequeno agricultor. Eu comecei com meus avós, meus pais, né? Meus pais plantavam a lavoura e deixavam aquela lavoura lá para plantar. Aí assim eu acompanhei o que meu pai fez. E eu estou nessa ainda. Aqui a gente usa assim, no meu caso, em casa, eu sempre tenho ela assim, nos litinhos de plástico, até no vaso que a gente fizemos. Uso ela em saco, mas eu preparo melhor em vasilha de plástico. Aí essa semente ela já vem com muitos anos, essa semente eu lembro assim que ela vem do nosso tataravô de muitos anos. Ela é importante por isso, porque ela nem tem veneno e é uma semente que ela é procurada pelo povo, que é para silagem, para a planta. E aquele outro que cresce, o milho cresce, e esse outro milho não cresce. E não nasce. Você planta num ano, no outro ano, já aquele milho não nasce. Isso aqui é um milho de muito tempo. Reúne o pessoal aqui da comunidade, aí para fazer o mutirão, a gente bate de um, bate do outro, e na acabar vai escorrendo. Quando terminar de bater, aí a gente pega a semente, né? A gente seleciona a semente para plantar. A gente ajuda uns aos outros. Estava na casa do seu Miguel hoje, batendo o milho, todo mundo, né? Reuniu todo mundo, fomos bater o milho de lá.
Aí a gente terminou, almoçamos e vem bater o daqui. Aí vamos terminar o daqui e vamos para casa do seu Heleno, bater na casa dele, né? Todo mundo junto, que é o que a gente faz, né? A partir da ocupação que o MTC fez junto com a Comissão Pastoral da Terra lá em 2009, a gente conseguiu tirar muitas famílias da situação de pobreza, né? Onde as famílias viviam na cidade e aí o que acontece? Muitas vezes passando fome, né? E sem oportunidade de emprego. E houve um processo de geração de renda, porque as famílias começaram a vir para o campo, produzir alimento e criar seus filhos com dignidade. E aí começa a se construir a cultura do bem viver, porque com fartura, com comida na mesa e com dignidade no campo. Eu não tinha nada na rua, morava de aluguel. Nós pagávamos aluguel mesmo, mas nós não tinha nada. Quando eu entrei era lona, hoje, isso aqui, eu morava naquele barraquinho ali. Aí daquele barraquinho, foi-se embora um passei por aqui. Aí daqui eu fiz essa puxadinha para ficar maior. Aí eu sei que eu fui ajeitando, as coisas hoje sempre estão mais melhor, não é? Do que estavam. Mas é que nem diz o outro. Do que nós estávamos, porque nós estamos hoje nós podemos dizer que estamos ricos. Eu tenho 2 cisternas grandes, eu tenho inhame, eu tenho batata, eu tenho macaxeira, eu tenho bananeira, eu tenho laranjeira, eu tenho coqueiro, goiabeira, pinha, cajueiro. É um bocado de coisa. As cisternas de placa aqui na nossa região, elas são cisternas sustentáveis para captação de água da chuva. E quando essa água da chuva entra nessas cisternas, ela é guardada como se fosse ouro para o período da estiagem. Nós vivíamos aqui sem água. Olha, eu comprava aqui um bojinho d'água de 200 litros para passar 3 dias. 3 dias para beber, para tomar banho e o gasto da casa. Olha, pode que Deus, quando chegava antes dos 3 dias, não tinha mais nada no fundo do coisa. 10 quanto ele tinha que pagar no bojo. Quando era com 2 dias, tinha que vir outro de novo. Aí passou para carro-pipa, porque nós não tínhamos mais água. Não estávamos mais trazendo, que a fontinha que trazia d'água dali secou. Pode dizer que secou. Tirando para um canto e outro, só ficava tantinho assim d'água para a gente aqui, nem vez nem tinha, quando o povo vinha ver. Aí entrou para carro-pipa. O carro-pipa é R$250 que nós pagamos. Dos resultados que são visíveis, um dos primeiros é a capacidade de mobilizar. O MTC conseguiu mobilizar 10 estados, enfim, 5, 6 mil famílias. Então, é um número muito grande, muito significativo. E quando se fala em mobilização de famílias, significa que essas famílias elas tiveram acesso à semente, tiveram acesso à água, tiveram acesso à terra, e isso é resultado. E o movimento tem cada vez mais pautado essa questão da luta pela permanência na terra e também procurado algumas alternativas, como o surgimento da cooperativa Cheiro da Terra, que surge lá em Alagoas com as mulheres. A cooperativa Cheiro da Terra começou com uma capacitação em 2013 com algumas mulheres e ela foi criada a partir do MTC, Movimento dos Trabalhadores do Campo, vendo a necessidade das mulheres no campo e tentar melhorar a vida delas. O projeto Fogão Solidário, ele foi criado pelo MTC com o objetivo de reduzir o combate à desertificação no Nordeste. A família beneficiada que faz parte do MTC só vai pagar metade, que esse dinheiro vai ser diretamente para uma conta do fundo, FUNPET, Fundo Nacional de Permanência na Terra. Esse fundo foi criado com o objetivo de proporcionar novos fogões em outros estados, ou seja, para beneficiar outras famílias que precisam desse fogão. É mais econômico e é bom para a gente, assim, cozinhar a comida, ficar uma comida mais gostosa do que no fogo de gás, economiza mais o gás. E a gente põe assim, pertinho de casa mesmo, uma madeirinha que tiver, aquela madeirinha que não prestar mais, a gente aproveita. Já cozinha 4 panelas de uma vez, eu já boto o feijão em uma, o arroz no outro e a carne no outro. É rápido. Economiza lenha, o gás. Já ajuda assim, né, em outras coisas, uma roupa, um menino, um calçado, outras coisas de casa mesmo, já economiza. Então a gente percebe que a nossa luta por água e por terra, ela não tem sido em vão. Ela é uma luta justa e que precisa ser continuada. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira, com amor pela pátria do Brasil, nós seguimos em fileira.
com amor pela pátria Brasil, nós seguimos em fileira. O Brasil é nosso, o Brasil é do povo, MTC construímos um Brasil novo.